galera, estamos aqui para mais uma aula de história, Maravigold, vocês aí, né, todos crocantezinhos. Então vamos, meninos e meninas, continuar nosso conteúdo firme e forte, né? Estamos encerrando aí os nossos conteúdos, mas não vamos desistir não, tá, terceirão? Vamos lá. Ditadura militar no Brasil, esse é o nosso novo conteúdo. Eu já sinalizei isso na última aula e a gente vai agora dar continuidade, tá? Dentro desse processo. Então, a ditadura militar no Brasil, essa é a primeira parte da nossa, né, do nosso conteúdo. Então, vamos lá acompanhar bem todo esse processo. Então, primeiro, eu vou retomar o que a gente viu um pouco na aula passada, né? Eu já falei do golpe, explicitando que ele seria civil e militar, porque houve, né, participação dos militares, com certeza, o apoio maior foi dos militares para a retirada de João Goulart do poder. Lembrando que João Goulart, ele estava no poder de forma legal, né, legalizada, era dele o poder, ele tinha o direito de ser o presidente. Mas, enfim, por inúmeras circunstâncias, e principalmente, gente, por influência do contexto aí de Guerra Fria, a gente tem o golpe civil-militar. Então, os apoiadores do golpe, né? Por que foi civil e militar? Nós temos empresários brasileiros e também aqueles que detinham multinacionais aqui no Brasil. Temos a classe média urbana, que estava aí, né, apoiando esse processo, aquela que tem acesso às notícias, e as notícias sempre eram contrárias, né, a João Goulart, sempre era colocando aquele medo de que ele vai trazer o comunismo para o Brasil, enfim, né. Parte de lideranças católicas, é bom enfatizar que parte das lideranças católicas apoiou inicialmente o golpe, mas quando viu no que isso deu, né, num governo extremamente autoritário, a Igreja Católica vai se tornar um reduto de luta, né, de resistência contra a ditadura militar. A UDN, né, a União Democrática Nacional, na figura de Carlos Lacerda, segura bem essa informação, tá, gente? Carlos Lacerda, aquele que foi contrário a Getúlio, né, um daqueles que foi oposição a Getúlio, a tal ponto de Getúlio, né, chegar ao ápice aí com o suicídio. Ele que está aí sempre com posturas golpistas, querendo tirar os legítimos do poder, vai estar apoiando esse golpe militar, acreditando o quê? Vou deixar claro logo o que Carlos Lacerda acreditava. Que os militares tirariam o poder de João Goulart e que convocariam novas eleições. E assim, o próprio Carlos Lacerda poderia se eleger, né, ao próximo presidente do Brasil. Esse dia nunca chegou. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, a OAB, também estava apoiando todo esse processo de golpe e passava da grande imprensa, né, os jornais. Olha aqui, empossado Mazzilli era, né, o chefe o que liderava, né, os deputados, né, estava na cadeira de chefia dos deputados, da Câmara dos Deputados. E olha a ideia que o jornal O Globo passa, né, ressurge a democracia. Então, a partir daí, retirada de João Goulart, o retorno da democracia, como se João Goulart não estivesse dentro de um sistema democrático. E nós sabemos que ele estava, né? Como eu já falei, ele estava de forma legalizada dentro do governo. E aí os militares, principalmente de alta patente, né? Os militares de baixa patente, eles apoiavam bastante João Goulart, até porque João Goulart estava querendo mudanças, né, para esses setores de inserção das baixas patentes também no âmbito político. E assim a gente tem esse golpe se estabelecendo, né, da madrugada de 31 para 1º de abril de 1964. Aí muitos vão dizer, pô, mas eles não usaram de tanta violência. Vamos ver. Esse relato aqui, tá, no livro do Carlos Fico. Esse relato é do primeiro dia do golpe, né? O dia 1º, né, de abril. Olha só o que diz. Em Recife, após a destituição do governador Miguel Arraes, que havia sido eleito pelo Partido Social Trabalhista, estudantes se dirigiram em protesto para a sede do governo e foram recebidos a tiros pela polícia, né, pelos militares. Os estudantes Jonas Barros e Ivan Aguiar foram mortos. Arraes foi preso e confinado na ilha de Fernando de Noronha. Gente, Fernando de Noronha era uma ilha, né, na verdade. E naquele período era uma ilha que se colocava aqueles, né, presos considerados presos perigosos, tá? Inclusive, durante o governo de Getúlio Vargas, na era Vargas, a ilha de Fernando de Noronha era onde ficavam os acusados de comunismo, tá bom?
Ainda em Recife, o velho líder comunista, Gregório Bezerra, teve seu cabelo arrancado com alicate, seus pés molhados com aço e seu pescoço amarrado com cordas. Bezerra foi arrastado pelas ruas e seus algozes conclamavam a população a execrá-lo, né? Execrá-lo no sentido de vai lá, bate nele, né? Cospe, alguma coisa. Né? Aqui temos uma imagem, uma figura mostrando essa tortura do Gregório Bezerra, foi uma tortura pública. Todos visualizaram. Ele sim, ele era um renomado comunista, no sentido de que era conhecido, né? Comunista, e ele defendia o Partido Comunista no Brasil e acabou sendo usado aí como um exemplo, né? Até que foi barrado esse processo de tortura dele, ele ficou preso e depois ele vai ser libertado, né? Mais à frente, vai continuar sendo aí um nome de resistência ao governo dos militares. E aí a gente vai para as primeiras práticas, tá? Dentro do governo dos militares, aquilo que, de certa forma, sistematizou os primeiros anos, tá? Eles vão tentar legalizar todo esse processo de governo, eles vão tentar estruturar de forma em que ninguém possa questionar e dizer, ah, vocês estão agindo contra a lei. Não, eles tentaram, de alguma maneira, permanecer no poder. Muitos ficaram surpresos, porque acreditavam que os militares sairiam logo do poder. Não, eles vão assumindo, vão ficando, né? O primeiro presidente aí dos militares, né? O Marechal Castelo Branco, vai ficando aí e beleza. E eles vão legalizar todo esse processo. Primeiro, o que é que eles vão fazer? Os atos institucionais, né? Eles vão ser aqueles que vão estabelecer decretos, são decretos, leis, que vão ser estabelecidos pelos próprios militares, né? A junta militar que está assumindo o poder. Esses atos institucionais, eles vão estar expressando restrições à democracia. De que forma? Por exemplo, eles vão estabelecer que pode haver apenas 2 partidos, tá? Que é o Arena, Aliança Renovadora Nacional, é um partido de apoio aos militares, ou seja, o partido da oposição, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB seria a oposição, mas é uma oposição controlada, regulada, que não tem liberdade de expressão. Os atos institucionais vão estabelecer o que também? Aposentadoria forçada para pessoas que eram opositoras ao governo, poder cassar, né, a chamada cassação de mandatos de deputados, senadores, governadores, senadores, não importa o cargo político, que poderiam ser destituídos de seus cargos, tá? Vai garantir extremos poderes ao executivo, né? Executivo, né, é o poder do presidente, né, no caso. Vai decretar eleições indiretas para governadores, para prefeitos, né, que vão acabar sendo indicados pelos próprios governadores, e eleições indiretas claramente para presidente. Então, tudo isso são restrições à democracia, às liberdades individuais, liberdade de ir e vir, tudo isso vai começar a ser regrado, tá? Até as correspondências das pessoas vão começar a ser regradas e fiscalizadas, né? Se a pessoa estava sob suspeita de oposição à ditadura, essas pessoas, né, teriam as suas correspondências sendo abertas antes mesmo de chegar na residência. Então, tudo isso são restrições à democracia que vão sendo, né, tomadas a partir de atos institucionais. Por quê? A Constituição que estava em vigor no início do governo dos militares é uma Constituição democrática e não dava certo com esse tipo de governo deles. Não esqueço, então, que eles tinham um sistema de bipartidarismo, tá? Então, a gente vai ter uma repressão policial, né, e a censura muito forte, muito atuante. A gente tem uma doutrina de segurança nacional elaborada pela Escola Superior de Guerra, que é uma escola de formação de militares, que vão aí decidir o que é perigo, o que não é perigo, vão estar fiscalizando, vão fazer aí o processo de censura também, tá? No sentido de censurar jornais, censurar peças teatrais, músicas, tudo aquilo que pudesse de alguma forma, né, despertar no pessoal o que estava acontecendo, né? Que tipo de governo estava acontecendo. Nós temos aí, né, o órgão DOPS, Departamento,
né, de ordem política e social. É um departamento da polícia, né, dos militares, específico para investigar e prender e julgar, né, os presos políticos. Que seriam presos políticos? Que eles também chamavam de terroristas. Todos aqueles que vão estar lutando de alguma maneira, resistindo ao governo dos militares, tá? Nós temos a Constituição em 1967, foi apresentada à população a Constituição, tá? Essa Constituição foi votada, mas ela já estava pronta, só foi votada para o sentido de mostrar que os militares pelo menos disseram assim, ó, votem aí, tá bom? Deputados e senadores, mas a Constituição já estava pronta. É uma Constituição que permite e legaliza todo o sistema de autoritarismo com o fortalecimento do poder do presidente, gente. O que garante um poder autoritário? Vou mostrar aqui para vocês. Numa democracia, a gente tem uma estrutura de 3 poderes, né? O executivo, legislativo e judiciário. Em um governo ditatorial, esses poderes eles não são igualitários. Percebe que eu coloquei todos no mesmo patamar, né? Eles não são igualitários dentro de um governo autoritário. Há uma hierarquia, né? Como uma pirâmide desses poderes, em que o executivo, ó, vai estar acima dos outros poderes, né? O legislativo aqui e o judiciário. Detalhe, legislativo e judiciário, durante o governo dos militares, eles vão servir meio que fantoche, porque as decisões vão estar surgindo sempre do executivo, tá bom? E o que a gente tem aí, além disso, nessa Constituição, né? Ela vai estabelecer, legalizar todo o processo de repressão, ela vai legalizar também a cassação de mandatos, ela vai legalizar a questão dos 2 partidos, né, das eleições indiretas. Então, aquilo que os atos institucionais já tinham estabelecidos foram, né, colocados dentro dessa Constituição. Então, a economia. O que vai acontecer com a economia? Vai haver, né, uma redução dos salários e o Brasil vai entrar no oba-oba dos grandes empréstimos, né, com os bancos aí mundiais, né, o FMI, Fundo Monetário Internacional. A gente tem aí um período aí que eles chamam de, né, milagre econômico. E esse milagre econômico, ele vai colocar o Brasil numa posição boa economicamente, com um crescimento de 10% ao ano, com o estabelecimento do Brasil no lugar, né, de 10ª potência capitalista no mundo. A economia vai estar fluindo, mas como? Com redução de salários, salários mais achatados, mesmo ampliando, né, o número de empregos e principalmente baseando-se em empréstimos, tá? E o capital que está entrando dentro do país é um capital estrangeiro. Esse capital estrangeiro pode sair a qualquer instante. Nós temos também o Serviço Nacional de Informação, que também é um órgão aí, né, de investigar, ver se há alguma interferência exterior dentro da política, se tem algum órgão, e descobrir qual é a galerinha aí que está querendo derrubar os militares do poder. Então, eles vão estar se pautando todo esse processo de legalização. Eu vou deixar para vocês também o link na aula, né, quando eu postar para vocês, de um vídeo que vai mostrar um pouco o outro lado também da ditadura, né? Os que lutaram contra esse tipo de governo, o que eles vão falar, como eles foram presos, né? Um outro olhar para a gente entender todo esse processo também. Então, não deixe de estudar, gente, pegar o livrinho de vocês, estudar o conteúdo dos militares, né? Os militares no poder, e vamos lá e vamos, né, ficar até o fim aí bacana, participando direitinho, tá bom? Fazendo as atividades. Então, até mais, galerinha. Deixa aí seu like e vamos seguindo em frente. Tchau. E se fica em casa, tá? Se cuidem.